vou ler, depois eu vou dar uma interpretada, porque o homem é fera para escrever, tá? É o que escreveu o livro Nosso Lar, ele foi escrevendo, esse é um dos mais difíceis dele. Então ele fala primeiro em plasma divino. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do todo sábio. Hausto é quando eu aspiro o ar, então é o hausto, que ficou dentro do meu peito. Então o que está dentro do peito de Deus, tá? A força nervosa. Então quando a gente fala tudo é Deus, isso é fluido cósmico. Hoje em dia a ciência ou física quântica chama isso de energia. Nessa época de Allan Kardec, no comecinho aqui do Chico Xavier, era conhecido como fluido cósmico. Forças atômicas. Então vamos pensar no átomo agora. Sob a orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas, que se transformam em massa nuclear adensada, que se esculpem os planetas até que sofram colapso atômico. Ele está falando aqui, por exemplo, nas nebulosas. O elemento químico mais abundante na criação é o átomo de hidrogênio. É o mais simples. Um elétron, um próton girando em volta. O que mais tem? Ele se liga em 2 elétrons, fica o H2. É o que mais tem no universo. Então, essas nebulosas, sofrendo as leis eternas, que são as leis de Deus, não teve começo, não vai ter fim. Essas leis sempre foram assim, que é a lei da gravidade, a lei das forças atômicas, o magnetismo, a eletricidade. De acordo com essas leis, essa matéria então vai se condensando. É o que está acontecendo no Sol agora. Átomo de hidrogênio se fundindo com átomo de hidrogênio, produzindo gás hélio. Então tudo que existe na natureza surgiu a partir do hidrogênio, tá? Então o fluido cósmico universal condensou, formou a matéria, que é o hidrogênio, que é o mais abundante na atmosfera. O hidrogênio foi se fundindo com outro hidrogênio, formando o hélio, formando carbono, até o urânio a gente encontra na natureza com 92 elétrons e prótons. Tudo teve o mesmo início, tá? Fluido cósmico universal. Só que ele fala num colapso atômico, eu volto lá. Essas esferas mortas sofreram um colapso atômico. Bom, vamos falar. Nós vemos a nossa galáxia. Hoje em dia saiu o sonda lá fora, tirou fotografia, você vê a galáxia, né? E você vê que a nossa galáxia ela é um redemoinho, um vórtice. Parece que lá no centro da galáxia tem um buraco negro. Então todos esses mundos, todas essas estrelas, toda essa enormidade que tem na nossa galáxia, vocês já tiraram o ralo da pia, vocês viram que quando chega no final a água faz um vórtice? Nós estamos em vórtice num buraco negro no centro da galáxia. Não se assusta, isso vai levar bilhões e bilhões e bilhões de anos, mas um dia tudo isso que nós temos aqui na nossa galáxia vai estar dentro de um buraco negro. Hoje em dia, os cientistas já fotografaram, já mediram, já estudaram um buraco negro que orbitou outro buraco negro e colapsou. Esse é o colapso que ele está falando. Por enquanto, o nosso universo está em expansão, tá? Mas um dia vai colapsar. Essas esferas mortas, colapsadas, então, contudo, envolvem as diretrizes dos agentes divinos, que dispõem sobre a desintegração dos materiais da superfície, dando ensejo a novos elementos comprimidos, se liberte através de explosão ordenada, surgindo novo acervo corpuscular para a reconstituição das moradias celestes, das quais a obra de Deus se estende e perpetua em sua glória criativa. Bonito, mas resumindo é o seguinte: a gente aprendeu pela ciência e tudo a pensar a partir do Big Bang. Tudo que existe no universo estava contido num ponto do tamanho da cabeça de um alfinete. Tudo. Todas essas estrelas, tudo num ponto. Esse ponto, Big Bang, muita energia liberada, muito fluido cósmico liberado em expansão. Continua em expansão até hoje. Atendendo às leis eternas, fluido cósmico foi se condensando, formando a matéria se fundindo, formando outros elementos, e nós estamos em expansão ainda. Um belo dia para de expandir e volta ao ponto. Eles chamam de Big Crunch.
Nem todo mundo aceita, mas é um dos estudos. Então olha a eternidade aí. Big Bang, Big Cruz. Big Bang, Big Cruz. Não tem começo, não tem fim, tá? Então não fiquem assustados, não, que é bilhões e bilhões de anos para a Terra continuar expandindo, para tudo no universo continuar expandindo. Um belo dia para de expandir, volta ao ponto, é o que está no livro Evolução em Dois Mundos. No livro A Caminho da Luz, Chico Xavier por Emmanuel, ele diz: existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida, de todas as coletividades planetárias, da qual é Jesus um dos membros divinos. Reuniu-se nas proximidades da Terra, essa comunidade de espíritos puros se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização por apenas 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Vocês devem ter visto, já vi falar, na escada de Jacó. Esse Jacó está na Bíblia. Ele teve uma visão de uma escada que ia da onde nós estamos até as alturas lá. Em cada degrau da escada, ele viu, para nós é espírito, né? Determinado tipo de espírito. Um brigão, outro revoltado, outro brincalhão, outro sofredor, outro ignorante. E ele viu que conforme os degraus iam subindo, os espíritos iam ficando melhores. Mas ele percebeu também que os espíritos que já tinham subido a escada inteira, desciam para ajudar os que estavam subindo. Vem cá, meu irmão, é por aqui, esforça um pouco mais. O espírito que eu falei que todos nós temos, tá? Eles estão mais à frente que a gente. Eles não vêm pegar a gente no colo para subir a escada, não. Mas se a gente se ligar neles, eles dão uma maior força, tá? Vai, tenta mais um pouco. Então vamos lá. A primeira vez que essa comunidade de espíritos puros se reuniu foi quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de se lançarem no espaço, no tempo, as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródomos da vida da matéria em ignição no planeta. Então, a primeira vez que a comunidade se reuniu, uma bola de fogo se desprendeu do Sol, pelo que ele está falando, e eles foram escolher que órbita que ela ia fazer em torno do Sol, a distância, a velocidade, se ela ia esfriar, se a água ia condensar, virar chuva, virar neve. Tudo isso foi decidido nessa primeira reunião. Vocês lembram que no 6º dia da criação, quando vocês vão ler lá na Gênesis de Moisés, está escrito assim: nós o criamos a nossa imagem e nossa semelhança. Então, quando Deus criou o homem, o 6º dia, que era a obra-prima da criação, somos nós, tá? Ele viu tudo que ele foi criando, ele falou que era bom. Quando ele criou o homem, ele falou que era muito bom, tá? Mas só que está no plural. Então você vê aí que tem uma comunidade de espíritos puros trabalhando junto com Deus, co-criando com Deus, tá? E Jesus é dessa turma aí. Segunda reunião, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Jesus é nada mais, nada menos que isso, tá? Espírito puro, co-criador. Teve essa reunião na cercania do planeta, que eles estavam resolvendo que um dos co-criadores lá do plano espiritual, do topo da escada de Jacó, ia descer aqui embaixo para dar o exemplo para a turma como é que faz para subir a escada, tá? São os espíritos que percorreram todos os graus da escala, subiram a escada de Jacó inteirinha. Se despojaram de todas as impurezas da matéria. Havendo atingido a soma das perfeições, não tem mais provas nem expiações a sofrer. No entanto, estando sujeitos a não estando mais sujeitos a reencarnações em corpos perecíveis. Eles não precisam mais ter corpo de carne, tá? Eles já atingiram a perfeição, vivem a vida eterna. Desfrutam no seio de Deus. Lembra que eu falei do Augusto? Eles estão no seio de Deus. Eu falei para
para vocês que Deus criou o homem em imagem e semelhança de Deus. Esse era o homem espírito. Mas na segunda criação, que teve duas, no segundo capítulo, ele tomou do limo da terra um corpo, do hausto de Deus veio a vida para o corpo, tá? Então teve duas criações. A primeira criação, o homem ser espiritual, vivia no Éden, não precisava comer, não precisava trabalhar, era espírito, simples e ignorante. Com livre-arbítrio, fez escolhas, deu problema. Deus falou, pô, esse cara está se escondendo, fazendo roupinha aí, é que eu estou nu. Então Deus percebeu que tomou um caminho que não devia ter tomado, com o livre-arbítrio. Então providenciou um corpo de limo da terra e começa as reencarnações, então, porque precisa de escola, porque precisa de hospital, ou porque precisa de prisão, tá? Para voltar a ser simples de novo, ignorante não mais, tá? Felicidade inalterável. Quem está lá no topo da escada, felicidade inalterada. Porque não estão sujeitos às necessidades e vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é de uma ociosidade monótona. A gente gostava de pensar que o anjinho ficava tocando lira lá na nuvem maciazinha, né? Adorando a Deus. Quando eu morrer, eu vou adorar a Deus, não vou fazer mais nada. Lê do engano, tá? Então quem está lá no topo da escada, ele não aceita a ociosidade monótona, uma vida de contemplação perpétua. Isso para ele seria um sacrifício. São os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Dirigem a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e determinam as suas missões. Os homens podem comunicar-se com eles, mas bem presunçoso seria que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens.